Olá pessoal, boa noite a todos. Deixa eu ver a galera entrando aqui, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver, já temos isso, tá dando certo, deixa eu ver aqui. Legal, deu certo, pronto, conexão, tudo em ordem, sejam muito bem-vindos. Muita gente entrando, não consigo fazer referência a absolutamente todos, mas insisto, sejam bem-vindos. A live de hoje é uma live rápida. Eu já vou explicar até o tema da live, tema esse que eu já divulguei nas minhas redes sociais, divulguei no Instagram, divulguei no Twitter, divulguei no Facebook. Fiquem tranquilos que no final da live eu vou salvá-la e também vou disponibilizá-la no meu canal do YouTube, tá joia? Então eu vou dar mais alguns segundos para vocês entrarem. Tá crescendo aqui o número de espectadores, então eu vou esperar um pouquinho até estabilizar. Já estamos com mais de 500, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou desabilitar os comentários para não travar o vídeo. Eu sei que quando tem muito comentário, trava o vídeo. Então, para não travar, eu vou desabilitar o comentário, mas eu vou pedir para que vocês fiquem aí enviando esses coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos são muito importantes para eu perceber que o vídeo não está travado, principalmente para isso. Sem contar que esses coraçõezinhos animam quem está aqui falando sobre um tema tão denso quanto esse, direito penal, e os reflexos do direito penal no decreto do governo do estado de São Paulo para conter a pandemia do coronavírus. Então eu acho que agora já está estabilizando o número de espectadores, então estamos em torno de quase 700. Eu vou desabilitar então aqui os comentários, vamos lá, desativar os comentários. E agora sim, pessoal, preste atenção. Eu coloquei um vídeo no Instagram, um vídeo no Twitter, Facebook. Também coloquei esse vídeo no meu grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do meu grupo de Telegram, por favor, veja na bio do meu Instagram, tem lá exatamente o endereço para você fazer parte do grupo do Telegram. E também disponibilizei no canal do YouTube um vídeo onde, num minuto, aliás, menos do que um minuto, em 55 segundos, eu comentei um aspecto da entrevista dada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, onde ele teria reafirmado a autoridade do seu decreto, do decreto estadual, que busca determinar o isolamento social, principalmente por meio do lockout de algumas atividades, restrições de outras e permitindo atividades essenciais. Eu comentei esse decreto, repito, o decreto e seus reflexos no direito penal em 55 segundos. E isso deu uma margem a mil dúvidas. Obviamente, nós já temos que saber conviver com aqueles que acabam sendo verdadeiros haters, que não entendem que o nosso objetivo aqui é o objetivo de discutir o direito, questões técnicas, não tem nada de color político. Por favor, não há color político nas minhas opiniões. Eu estou tentando ser técnico, estou tentando fazer do limão uma limonada, usar do momento que nós vivemos para debater o direito penal. Então vamos lá. Não preciso nem dizer que nós vivemos num momento absolutamente excepcional na vida de cada um. Nós estamos numa quarentena para evitar a propagação de um vírus, para evitar a propagação de um vírus que é letal, não somente para um grupo de risco, mas ele já está se mostrando letal para pessoas que não estão no grupo de risco. Então essa é uma premissa importante para nós entrarmos no assunto. Por conta dessa pandemia já reconhecida pela OMS, não há que se falar em epidemia, nós estamos diante de uma pandemia. O governo federal, o governo dos estados e governo das prefeituras, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais começaram a trabalhar por meio de decretos,
começaram a trabalhar por meio de decretos, restrições para tentar evitar essa propagação. Agora, eu não tenho dúvidas de que não é impossível, aliás, já estamos percebendo que decretos estaduais e até mesmo decretos municipais são mais rigorosos do que o decreto federal. Então vamos imaginar que o decreto federal proíba A, B e C. Eu já estou vendo decretos estaduais não proibindo apenas A, B e C, indo além do decreto federal, proibindo A, B, C, D, E. E não raras vezes nos deparamos com municípios ainda mais rigorosos. Se o decreto federal proíbe A, B, C, o decreto estadual A, B, C, D, E, o municipal proíbe A, B, C, D, E, F. Então vejam que nessa situação, nesse cenário, o decreto federal acaba sendo menos rígido, o estadual mais rígido e o municipal consegue superá-lo, consegue ser mais rígido ainda. Nós temos um crime no Código Penal, que é o crime do artigo 268, que pune exatamente aquele que descumpre normas, que descumpre determinações do poder público, determinações que visam evitar, impedir a propagação de doenças como essa que nós estamos vivendo. Então entendam, o artigo 268 do Código Penal é um crime, muitas vezes ignorado pelos alunos. Nós nunca imaginávamos ter que viver com um delito como esse. É um crime que pune aquele que desobedece determinação do poder público, determinação que visa evitar a propagação de doenças. Agora, se eu falei para vocês que o decreto federal pode proibir A, B e C, o estadual A, B, C, E e o municipal A, B, C, E, F, será que eu só cometo esse crime do artigo 268 se eu descumpro as determinações do poder público federal? Ou eu também cometo esse crime se eu descumpro as determinações do governo estadual? Ou até mesmo se eu descumpro somente as determinações que estão num decreto municipal? O artigo 268 do nosso Código é uma norma penal em branco. É uma norma que precisa de complemento, norma penal em branco. E a norma penal em branco, ela pode ser heterogênea e homogênea. Heterogênea quando o complemento normativo é de espécie distinta, homogênea quando o complemento normativo é da mesma fonte, da mesma espécie. Se eu tenho uma lei complementada por um decreto, por uma portaria, é uma norma penal em branco heterogênea. Uma lei penal complementada por fonte normativa diversa. Agora, se eu tenho uma lei penal complementada por outra lei, ela é complementada pela mesma fonte normativa, é uma norma penal em branco homogênea. Eu não tenho dúvidas de que o artigo 268 aparece como norma penal em branco heterogênea. O artigo 268, quando fala descumprir determinação do poder público, está pensando principalmente nos decretos. Então é uma lei penal complementada por decreto. Será que a norma penal em branco, ela só pode ser complementada por decreto federal? Eu só cometo o crime do artigo 268 se eu descumprir decreto federal? Eu não cometo o crime do artigo 268 se eu descumpro decreto estadual ou mesmo decreto municipal? Cuidado! Eu escrevo isso, inclusive, na parte geral do meu código. No meu manual parte geral, eu escrevo isso. Tem um capítulo específico onde eu falo das normas penais em branco complementadas por instâncias federativas distintas.
A norma que cria o crime, que comina a pena, só pode ser lei, lei federal. Somente a União cria crime, somente a União comina a pena, somente a União aparece como fonte material do direito penal. Eu não tenho dúvidas. Com aquela exceção do artigo 22, parágrafo único, que ela pode delegar aos estados matérias específicas em direito penal por meio de lei complementar, mas matérias específicas trabalhando direito penal secundário. Então a fonte material de direito penal é a União. Somente a União pode criar crime, somente a União pode combinar pena. A União já fez isso. A União já criou o 268. Agora, o fato de a União ter criado o 268, a mesma União reconhece que essa norma precisa de complemento. A própria União, o próprio Congresso, quando debateu o artigo 268, entendeu que é um artigo que pode e deve ser complementado por outra norma, por um decreto. Isso já foi decidido pela Casa de Leis, já foi debatido entre os congressistas, já foi sancionado pelo presidente da República. Quando eu estou permitindo um complemento do Executivo, em nenhum momento eu estou dizendo que o Executivo está legislando sobre direito penal. Já houve a discussão, a legislação penal já existe. O Executivo apenas está complementando a norma, determinando aquilo que o cidadão deve observar para evitar o contágio, para evitar a propagação, nos limites da lei que já existe. Agora eu volto a perguntar, esse complemento decreto só pode ser federal? Claro que não. O complemento da norma penal em branco pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Vejam, o Estado não está legislando sobre direito penal, a norma já existe. O município não está legislando sobre direito penal, a norma já existe. O que o Estado e o município estão fazendo? Complementar a lei penal nos limites autorizados pelo legislador, pelo Congresso Nacional. Então, o artigo 268 do Código Penal ele pode ser complementado por decreto federal, por decreto estadual ou por decreto municipal, sem problema algum. Se os três entes federativos, se o governo federal, governo estadual e governo municipal proíbem A, B e C, quando eu descumpro A, B e C, eu estou cometendo o crime do artigo 268. Eu estou infringindo os três decretos. Agora, se somente os decretos estadual e municipal proíbem D e E, quando eu descumpro D e E, eu pratico o crime do artigo 268. Não estou infringindo o decreto federal, mas eu estou infringindo decretos, determinações do poder público, determinação do poder público estadual e municipal. Eu cometo o crime do artigo 268. Agora, se eu descumpro somente o decreto municipal, eu descumpri algo que somente o decreto municipal proibia, eu pratico o crime do 268. Eu pratico. O decreto municipal serve de complemento. Pessoal, isso é muito comum nos crimes ambientais. É muito comum nos crimes ambientais. Tem um crime ambiental que é destruir patrimônio histórico cultural reconhecido pelo poder público. Esse poder público que reconhece o patrimônio histórico e cultural de um prédio pode ser o quê? Pode ser o executivo de um município, uma câmara municipal. Essa espécie normativa serve de complemento para o artigo 38 da Lei 9.605. Então eu gostaria que vocês entendessem que é perfeitamente possível o artigo 268 ser complementado por instâncias federativas diversas, não somente pela instância federal, mas também pela instância estadual municipal. Se você entendeu isso, vamos prosseguir. Vamos para uma outra discussão. O que pode um decreto estadual proibir? O que pode um decreto municipal proibir? Aliás, o que pode um decreto federal proibir? Não esqueça
que o município tem poder de restringir direitos. Artigo 30, incisos 1 e 2 da nossa Bíblia Política. Então, o lockout, a não operação de determinadas atividades, a restrição de outras, a permissão somente de atividades essenciais, isso pode estar num decreto estadual, num decreto municipal. E se você descumprir, você comete o crime do artigo 268, porque o decreto estadual pode versar sobre isso. O decreto municipal me parece que pode versar sobre isso. Agora, será que os decretos podem restringir direito de ir, vir e ficar? A liberdade de locomoção do cidadão sem que essa liberdade esteja atrelada a lockout, a encerramento ou suspensão de atividades? É aqui que a coisa pega. É aqui que eu brinco. É o mistério da fé. Aqui é possível existir divergência. Aqui eu já percebo corrente, e acho que até maioria, defendendo que o decreto estadual e o decreto municipal não podem trabalhar no sentido de proibir, restringir a liberdade de locomoção. Tem gente defendendo isso. Veja, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, estou dizendo que aqui é um cerne que merece debate. Porque nós não estamos no estado de sítio, e para esse, somente em estados marciais, estado de sítio, é que nós podemos restringir o direito de ir, vir e ficar do cidadão. Então, se tem que existir alguma discussão, a discussão tem que ficar limitada ao conteúdo do decreto. Se o decreto pode chegar a tal ponto de restringir liberdade de locomoção. Temos países onde decretos regionais estão, sim, restringindo liberdade de locomoção, como acontece na Itália. Então, a discussão tem que estar aqui. Você não pode ter dúvidas de que pratica o crime do artigo 268 quem descumpre também os decretos estaduais e municipais. Isso você não pode ter dúvida, e aqui não pode existir divergência. A divergência, ela tem que existir, ela é saudável a partir do momento que você começa a questionar o que o decreto pode ou não restringir, o que o decreto pode ou não proibir. Se ele pode proibir, restringir a liberdade de locomoção do cidadão. Se o decreto pode proibir pessoas de irem para a praia. Se o decreto pode proibir quantidade de pessoas em determinado local. Se o decreto pode chegar nessas questões atinentes à liberdade de ir e ficar. Se você quer discutir aqui, tudo bem. Eu acho que aqui existe um campo fértil para discussão. No mais, não tem como discordar. O artigo 268 existe, ainda que o decreto descumprido seja estadual ou municipal. E deixa eu te fazer uma observação importante, que eu não acho absurda, não. E eu estou colocando aqui para você refletir. Vamos imaginar que eu estou proibido de abrir o meu estabelecimento. A minha atividade, pelo decreto, ela está suspensa, eu não posso exercer. Eu descumpro o decreto. Eu abro as portas do meu estabelecimento. Eu já pratiquei o crime do artigo 268. Mas imaginemos que aí venha um policial e diga: fecha as portas do seu estabelecimento. Você está operando contra o decreto. Você está violando determinação do poder público. E eu digo para o policial: não fecho. Eu desobedeço a sua ordem. Será que além do 268 eu pratiquei também o artigo 330, desobediência? É mais um tema importante para discutir. Nós não fizemos matemática, nós fizemos direito. As divergências são saudáveis. Aqui nesse cenário vai ter corrente defendendo que ele pratica não só o 268, no momento em que ele abre o comércio, mas também o 330, no momento em que ele desobedece a ordem do funcionário público. E por que que um crime não absorve o outro, Rogério? Um crime não absorve o outro, de acordo com parcela na doutrina, porque protegem bens jurídicos distintos. Um protege a saúde pública, o outro protege a administração pública. Querer fazer um crime absorver o outro é deixar um bem jurídico sem proteção.
Eu encerro lembrando que seja o 268, seja o 330, nós estamos diante de infração penal de menor potencial ofensivo. E muitos desataram veneno nas minhas redes sociais dizendo, Rogério, infração penal de menor potencial ofensivo admite prisão em flagrante? Admite. Abra a lei. Leia. O conduzido, quando na presença da autoridade policial, ele consegue evitar o auto de prisão em flagrante se ele se compromete a comparecer perante o juizado especial. Se ele se recusa a se comprometer a tanto, haverá sim a lavratura do auto de prisão em flagrante, é o que está na lei 9.099/95. Então, quando as pessoas destilaram toda aquela saraivada de mensagem dizendo, Rogério, você está falando que cabe flagrante infração de menor potencial ofensivo, eu peço uma coisa só para você, leia a lei. Aonde está dizendo que não é possível flagrante infração penal de menor potencial ofensivo? É possível. É que o conduzido pode evitar o flagrante se ele se compromete a comparecer perante o juizado especial criminal. Então, com isso, pessoal, eu espero ter esclarecido em 21 minutos o que eu não consegui em 55 segundos. Por isso que eu fiz questão de fazer esta live, para que não haja dúvidas. E eu insisto, eu fiz esta live sem qualquer conotação política, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa que abomina discussão com color política, sou eu. Aqui eu estou debatendo o direito, nada mais, nada menos. E eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. Eu coloco opiniões e sou absolutamente aberto a críticas, absolutamente aberto a críticas. E eu li todas as mensagens. Todas as mensagens. Mensagens muito boas. Mensagens, inclusive com 12, 15, 20 linhas verdadeiras. Eles são pessoas abalizadas comentando. O orgulho que eu fico de ler essas mensagens nas minhas redes sociais. Mas eu li muita bobagem. Eu li muita gente ali pensando com cabeça de eleições de 2018. Esqueça as eleições. Vamos pensar de forma técnica. Não precisamos aqui afirmar a verdade. Mas eu coloco a minha posição com a maior tranquilidade e aguardo as críticas. Tá bom? Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa live muito rápido. Eu sei que eu estou concorrendo com o Gustavo Lima, já me avisaram, né? Professor, o senhor está concorrendo com o Gustavo Lima, eu vou assistir o Gustavo Lima. Ótimo, então vamos todos assistir a live do Gustavo Lima. Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.